Você vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus com o obreiro Edésio Souza. Saúde a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando aqui nesse dia na Palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Colossenses. Vamos ler Colossenses 3, versículo 12 e 14, né? Vamos ler aqui. Diz assim: Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Vamos estar fazendo uma rápida oração para o Espírito Santo, está nos entregando esta mensagem, para nós. Deus Santo, Deus de glória, Deus de grandeza, Deus de bondade, Deus de verdade. Te pedimos, Senhor, que através dessa palavra venha falar com todos nós. Espírito Santo, toma em tuas mãos esses versículos que lemos e venha falar com a tua santa igreja. Assim eu te peço, bondoso Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Livro de Colossenses, aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós, uma palavra poderosa acerca da nossa santidade, da nossa santificação em Cristo Jesus. E ele pede para que a igreja dele, a igreja do Senhor, se reveste como eleitos. Porque todos nós sabemos que o Senhor já nos elegeu, Somos eleitos do Senhor para uma herança incontaminável, aleluia, guardada lá no céu para nós, já que somos herdeiros do Senhor Jesus com todas as suas promessas. Então ele pede para a igreja do Senhor estar sempre revestida, como eleitos de Deus. E que seja uma igreja sempre santa, uma igreja que ama, uma igreja que a sua entranha está falando aqui, entranhas de misericórdias. Quer dizer que a nossa entranha por dentro de nós tem que estar cheios de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse é o versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses. Veja que por dentro de nós, em todo o nosso interior, tem que estar cheia de benignidade, de misericórdia, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse é o combustível do crente para andarmos nos caminhos do Senhor nosso Deus. Estamos cheios dessas coisas tão preciosas para nossa alma e para Cristo. A gente vai estar agradando o Senhor nosso Deus, porque isso que Ele mais quer de nós é humildade, misericórdia, que sejamos misericordiosos, que sejamos benignos uns para com os outros, que possamos estar revestidos de humildade, de mansidão e de longanimidade. Paulo escrevia essas coisas para a igreja de Colossenses. E no versos 3 ele pede para nós suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Tem pessoas, a gente sabe que em todas as igrejas, tem pessoas que não suportam, né? Tem pessoas que não toleram. São pessoas que ainda não adquiriram a virtude da longanimidade, da benignidade. Essas coisas ainda não estão com esse crente. Ele não sabe suportar. E a Bíblia fala que é para nós suportar os mais fracos, aqueles que ainda não está tão alimentado com a palavra, não está ainda tão instruído na palavra, que é para nós suportar uns aos outros e perdoando uns aos outros. Eu sei que é difícil, uma das coisas mais difíceis em todos os tempos das igrejas é o perdão. Tem pessoas que têm facilidade porque ele já adquiriu humildade. Então ele já tem humildade. As pessoas que são humildes são pessoas mais fáceis de perdoar. Quando a pessoa não perdoa o outro, é porque tem soberba no coração dele. Parece que ele está se sentindo inferior a outra pessoa. Então, por ele não querer se sentir inferior, ele termina não perdoando o seu próximo. Se alguém ferir a nós, assim como Cristo nos perdoou, já que nós éramos pecadores de mão cheia, pecava contra o Senhor a todo instante, a gente vivia em toda prática pecaminosa, e mesmo assim o Senhor nos perdoou. E por que uma só ofensa que alguém nos ofende? Por que a gente não perdoa? Quando a pessoa não procede dessa forma, não perdoa o próximo, ele é uma pessoa orgulhosa, ele se sente superior ao outro. E a Bíblia ensina para nós, no livro de Filipenses, que a gente tem que considerar os outros, nossos irmãos, superior a nós mesmos. Então, essa pessoa que não perdoa o seu próximo, o seu irmão, ele se sente superior àquela pessoa. Então ele não tem a humildade de chegar lá e dizer: olha, fulano, eu te feri, eu sei que você ficou triste, me perdoa. Ele não tem essa humildade. Então falta humildade. Ele tem que tirar da vida dele o orgulho, a soberba, a vanglória e a prepotência, que ainda está no coração desse crente. É para nós suportar as falhas uns dos outros. É para nós amar uns aos outros. Para nós termos uns aos outros tudo em comum. Vivemos em perfeita união. Sempre estando juntos. Não sentirmos superior a ninguém. Só quem é superior a todos é Deus que está lá no céu, no mais alto e no mais sublime trono. Ele sim, toda honra, toda glória, toda grandeza pertence a Ele. Mas a nós pertence a humildade, sermos humildes a todo tempo. Então tem pessoas que já, quando uma pessoa faz uma coisa, ele não suporta, ele já solta os cachorros na pessoa, ele empina a carroça, não tem humildade, não é uma pessoa simples. E isso não agrada a Deus. E Paulo pediu para a igreja de Colossenses que era para revestir como eleitos, né? E que a nossa entranha, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos aos outros, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se a gente não perdoar, você pode ser, qualquer um de nós pode ser perfeito em tudo, mas se não tiver o perdão, se não suportar as pessoas, a gente vai perder a nossa salvação. O que eu acho importante é quando Paulo diz aqui, no versículo 14, e sobre tudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha que palavra gloriosa.
Quando a gente aprende a amar as pessoas, quando a gente vive numa comunidade evangélica, ou mesmo no meio do mundo secular, que a gente sempre está deparando com demais pessoas que não servem a mesma fé que a gente tem, o mesmo Cristo. Então, a gente tem que ter amor para com todos. E aqui Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Um crente, um cristão, ele se só torna perfeito quando ele aprender a amar, quando ele aprender a suportar, quando ele for longânimo, quando ele ter misericórdia. Porque tem pessoas no meio evangélico que ele não tem misericórdia. E muitos deles desejam a ruína dos outros. Deseja que outros passem por tal situação. Tem pessoas no meio evangélico que não é pessoas benignas. Então, quando a gente aprende a amar, a gente aprende a ser benigno. A gente aprende a ser longânimo e suportar uns aos outros. Quando a gente aprende a amar, você tem toda a facilidade, todos nós teremos a facilidade de perdoar uns aos outros. Quando a gente aprende a amar, que é o vínculo da perfeição, a gente é uma pessoa que vai compadecer uns dos outros. Então, o amor é a cabeça de todas as virtudes na vida de um cristão. Quem tem amor tem todas as demais virtudes que um cristão tem que ter na sua vida para com Deus. Então Paulo pedia que é para nós revestir de amor, de caridade. No livro de Gálatas, o amor chega primeiro. Se a gente for aqui lendo o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo vai falar o fruto do Espírito. E o Espírito habita dentro de nós. Então, de dentro de nós, tem que sair o fruto do amor. Paulo começa dizendo, que o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, aquele crente alegre, sorridente, não sorrisos de escarnecer ou de zombar, que às vezes até o sorriso do crente, de certas pessoas, é uma transgressão contra Deus. Mas a alegria que Paulo está falando aqui, o gozo que Paulo está falando aqui do fruto do Espírito, é o gozo da comunhão, é o gozo da felicidade uns com os outros, é a alegria de estar junto, é a alegria de ver o outro ser prosperado, ser abençoado, de ter uma família abençoada. Esse é o gozo, esse é o fruto do Espírito, que é a alegria. Esse tipo de alegria, não alegria de zombaria, de chacota, de escárnio, de descaso. Então Paulo começa dizendo que o fruto do Espírito é a caridade, que é o amor, é o gozo, é a paz. Então quem ama é uma pessoa alegre. Quem ama, ele tem paz com todo mundo, porque ele ama todo mundo. Ele não está em conflito com ninguém, ele não está em discórdia com ninguém, ele já perdoou as pessoas que lhe ofendeu. Então ele vive em plena paz, porque a paz é a ausência de conflito. Então a pessoa que ama, ele tem paz para com todos. Este também é um fruto do Espírito, a longanimidade. Então o amor encabeça todas essas demais virtudes, que é o fruto do Espírito. A longanimidade. Quem tem amor é uma pessoa longânima, paciente. Ele tem benignidade. Quem ama é uma pessoa boa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa de muita fé, que em tudo ele acredita. É uma pessoa que tem mansidão e que tem temperança.
São 9 as virtudes que é o fruto do Espírito. E para nós adquirirmos uma salvação em Cristo, a gente tem que ter os 9 frutos do Espírito encabeçada dentro dessa entranha que Paulo falou, que na nossa entranha, dentro de nós, tem que ter todo esse combustível: amor, longanimidade, paz, temperança, bondade, fé, esperança. Todas essas virtudes têm que estar dentro de nós. Então, o amor é superior a tudo isso. Porque quando a pessoa não ama, ele não vai ter essas virtudes. Então, a gente percebe o quão é importante o amor na vida do crente. O quanto é precioso. João chegou a falar nas suas epístolas, nas suas pequenas cartas, que quem não ama nem conhece a Deus. A Bíblia chega a falar, ainda no livro de João, nas cartas de João, que quem não ama ainda está em trevas. Se a gente não aprender a amar, se a gente não tiver amor no nosso coração, também não tem salvação. Uma pessoa que ama, ele tem a maior facilidade de abraçar o seu inimigo. Ele tem a maior facilidade de perder aquele que ele feriu. E para te falar a verdade, uma pessoa que ama, ainda que a pessoa fere ele não sente mágoa. O coração dele já está completamente lavado pelo poder da palavra do nosso Deus. Alguém fere ele e ele não traz mágoa consigo. Lembra do Senhor, depois de apanhar tanto, de sofrer tanto escárnio, de padecer tanto no Calvário, ele ainda disse, quando ele estava prestes a entregar seu Espírito a Deus, ele disse: Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Quem não ama é uma pessoa ainda perdida. Ele tem que se encontrar com Deus, com a verdade. Ainda falta a verdade dentro do coração dele. Temos, por exemplo, também o próprio Estevão, o evangelista Estevão, que quando ele estava sendo apedrejado, também, antes dele expirar, ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele também perdoou todo mundo que lhe atirou pedra. Então o amor é uma coisa plena. O amor é uma coisa bela na vida do crente. O crente que ama, ele é diferenciado de todos. É o vínculo da perfeição, é a cabeça da perfeição. Então aqui o fruto do Espírito é encabeçada pelo amor. Nós temos ainda uma passagem aqui no livro de Romanos, no capítulo 13. A Bíblia mostra aqui para nós também uma pessoa que ama. Como é que é uma pessoa que ama? Paulo fala. Vamos ler aqui no capítulo 13 de Romanos, que diz assim, versículo 8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpre a lei. Mas que palavra é essa? Quer dizer, quem ama um ao outro não é dependente de mais nenhum mandamento. Se nós amamos mesmo de verdade, não tem que ser um amor fingido, tem que ser um amor com obra, bastante autêntico. Então, está dizendo a Bíblia aqui que quem ama, ele cumpre toda a lei. Não é bonito uma palavra dessa? Eu sei que tem pessoas que é difícil amar, você tem que aprender com as obras, você passa a se compadecer, você ora para as pessoas, você ajuda alguém aqui, ajuda alguém ali.
E quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai nos revestindo de amor. O revestimento de amor é acompanhado com as nossas obras, com as nossas boas obras. Se as nossas obras acerca do amor está parada, está estacionada, o amor não está sendo revestido. Quem ama tem que sempre continuar amando, tem que continuar sempre fazendo o bem. Então, quem ama, cumpre toda a lei. Aqui ainda em Romanos 13, versículo 10, está falando assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais uma vez, a Bíblia deixa bastante transparente e aparente, aleluia, diante dos nossos olhos e da nossa consciência, que o amor nunca fez mal a ninguém nessa vida. Todas as pessoas que através do amor você faz bem a ele, ele te agradece. Ninguém nunca reclamou por ter sido beneficiado por alguém. Por isso que a palavra de Deus aqui está dizendo: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, ele obedece todos os mandamentos da Bíblia. É como se toda a Bíblia desaguasse no amor. Todas as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento, como se desaguasse em amor. E esse amor nós sabemos que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amor de Deus, poder de Deus. Glória a Jesus. A igreja do Senhor que somos nós, temos que aprender a amar cada vez mais. Porque não tem nenhuma outra coisa que faz tanta diferença como o amor. O amor atrai pessoas. O amor atrai Deus cada vez mais na nossa vida. A gente passa a ter mais comunhão com Deus. O próprio Deus passa a te admirar quando você é uma pessoa amorosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica isso para nós, que o amor nunca faz mal a ninguém e que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. É como se a Bíblia falasse assim para nós: aonde você chegar, você tem que chegar distribuindo amor, entregando amor para todo mundo, como se você estivesse devendo aquela pessoa, ainda que você não conhece ela, mas ao deparar com ela, entrega amor. Aleluia, como a Bíblia é poderosa nas suas palavras. O amor não faz mal ao próximo. Aleluia. Não devemos dever a ninguém, a não ser o amor com que devemos amar uns aos outros, como Cristo amou o mundo perdido, como Cristo amou o mundo entregue ao pecado. O amor não faz acepção. Quem ama sofre, quem ama chora, quem ama padece, mas não larga o amor. É como se o amor cravasse na tábua do seu coração e ninguém consegue mais tirar dali. E você termina levando este amor lá para as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe toda a igreja e que este amor de Deus e ao próximo continua enraizado nos nossos corações. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.